Comentário sobre a Epístola de Judas. Então, se você gosta dos nossos comentários da Bíblia, do nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, aqui logo abaixo, e dê um like no vídeo. Então, neste comentário, vamos analisar aqui a Epístola de Judas, né? Então, no versículo 7 em diante, né? Quer dizer, do versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como quem já antes vos soube isto. Então, Judas, um servo também de Jesus Cristo, que está mostrando aqui para nós o juízo de Deus, né? E está falando dos anjos. Aqui a nossa atenção deve ser sobre os anjos. O que aconteceu, na verdade, com os anjos no Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 6, e aqui em Judas, a gente tem um entendimento sobre isso. Então, continuando. Havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, ele está fazendo essa comparação, né, com os judeus, né, que estavam no Egito sendo escravizados, e com a mão poderosa do Senhor, através do profeta Moisés, salvou aquele povo. Aqueles que não creram foram destruídos, morreram no deserto, né? É isso que ele está querendo dizer. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. O juízo daquele grande dia é o dia do juízo final, lá do trono branco, lá em Apocalipse, capítulo 20. E que Paulo fala em uma de suas cartas, né? De 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo. Então, é esse dia do juízo aí que ele está dizendo. Judas. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Então, presta atenção nessa ligação no versículo 7, de assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Então, os anjos que não guardaram o seu principado, no versículo 6, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo, daquele grande dia. Então, esses anjos lá em Gênesis, versículo 6, eles tiveram relações sexuais com as mulheres. Eu sei que muitos na igreja não acreditam nisso, nessa tese. Uma parcela bem pequena, como eu, né? Acredito. E esse texto em Judas aqui traz uma coisa muito interessante, porque ele no versículo 6 ele fala sobre esses anjos que estão nas prisões eternas aguardando o dia do juízo, né? E no versículo 7 ele faz uma alusão a Sodoma e Gomorra, mas do mesmo modo como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles. Então a gente retoma o versículo de cima, número 6, como aqueles quais? Os anjos. Então, o problema dos anjos terem sido reservados na escuridão e prisões eternas foi o motivo sexual, foi a fornicação. Por isso que, não só com esse testemunho, mas por isso que eu entendo e interpreto, através do Espírito profético de Jesus, Espírito Santo, que os anjos, no passado, lá no início da criação, quer dizer, do mundo, né, em Gênesis, capítulo 6, logo no início, eles tiveram relações sexuais com as mulheres. É isso mesmo que você está escutando. Essa é a minha crença, é o meu comentário nesse versículo. Entendeu? Então, eles se entregaram à fornicação, como os anjos, do versículo 5, do versículo 6, né? Assim como Sodoma e Gomorra. Então, ele está fazendo uma comparação que o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que foi o pecado principal, foi a fornicação. Você se lembra? De Ló.
das cidades de Sodoma e Gomorra que foram incendiadas pelo fogo que veio de Deus, né? Fogo e enxofre. Então, do mesmo modo como aconteceu, assim como Sodoma e Gomorra, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, por causa, havendo-se entregues à fornicação, como aqueles anteriormente, os anjos, e ido após outra carne, né? Foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Aí ele está retomando o início, capítulo 6 de Gênesis. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, nasceram-lhe filhas. Viram os filhos de Deus. Aqui muitos interpretam, quer dizer, que não é nada disso, eram homens também, não eram anjos, mas a igreja primitiva, patrística, nos seus primeiros seguidores e pastores da igreja primitiva, eu tenho várias obras aqui, até em português. Uma delas é de Justino de Roma, da editora Paulus. Mas não só ele. Ele fala claramente sobre essa passagem aí, de que quando está dizendo ali no versículo 2 de Gênesis, capítulo 6, viram os filhos de Deus, se referem aos anjos. Entendeu? Que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então os anjos possuíram as mulheres e resultou num problema. Gigantes na terra, no versículo 4 diz isso. Havia naqueles dias gigantes na terra. Isso nunca mais aconteceu, né? Então, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuadamente. E aí veio o dilúvio, Deus encerrou essa era, né? Acabando com o mundo com as águas do dilúvio. Mas o que fica interessante aqui, claro, para mim, no meu comentário, de que esses filhos de Deus, né? O versículo 2 aqui se refere, em Gênesis capítulo 6, está se referindo aos anjos que possuíram as mulheres bonitas, as filhas dos homens daquela época. Então não tem muita razão também dizer filha dos homens e viram os filhos de Deus, entendeu? É uma coisa muito estranha. Por que não fala filhos dos homens que possuíram as filhas, entendeu? Então, filhas dos homens é filha dos homens mesmo. Mas viram os filhos de Deus, está se referindo a anjos. Anjos do Senhor. Que vieram dar uma passeada na terra e caíram. E depois foram reservados ao fogo eterno do dia do juízo. Eram anjos de Deus que estavam passeando na terra. E eles caíram em pecado de fornicação. Entendeu? É isso que aconteceu. Eu sei que muitos na igreja hoje não compreendem desse jeito, que isso parece um absurdo, mas foi assim que a igreja interpretou a Bíblia, como Justino de Roma, Irineu de Leão e até o próprio Agostinho, e tem outros nomes aí, tá? Mas até o próprio Agostinho, no IV século, ele tem uma obra que ele fala que na época dele fizeram uma escavação lá, né? E encontraram as ossadas de gigantes na época dele. Ele presenciou isso, ele ficou sabendo dessa reportagem na época, né? Na época primitiva, no IV século, né? Então ele fala e ele comprova que realmente teve gigantes na terra e foi pelos anjos, lá do capítulo 6 de Gênesis. Os filhos de Deus possuíram as mulheres, filhas dos homens. Entendeu? Então, esse texto é bastante polêmico, mas este é o meu comentário, é a minha visão. E eu acredito que foi desse jeito. Porque várias obras, e principalmente Justino de Roma, no III século, tem uma obra aqui em português, que fala claramente que
foram anjos. E desses anjos que viraram demônios, que foram reservados no inferno, estão lá presos nas cadeias, estão aguardando o dia do juízo final para serem julgados. Eles estavam passeando na terra e caíram. Ah, mas isso não pode acontecer, pastor. Isso não pode. Pode sim. Satanás era um anjo de luz, se você não sabe. Ué, como é que não pode? Satanás, está escrito na Bíblia, claramente, que Jesus viu ele caindo como um raio do céu aqui na terra. Ele era um anjo lindo, maravilhoso, formoso, de luz, com poder, né? Poderes dados por Deus, e que virou o diabo, a serpente, Satanás, uma coisa horrível, que é o pai da mentira hoje em dia. Então esses anjos que estavam passeando, amando de Deus na terra, nesse capítulo 6 de Gênesis, eles caíram com as filhas dos homens. Ah, mas eles não têm corpo, eles só são espíritos. Quem disse isso? Você não se lembra que Abraão almoçou, fez um almoço para os anjos, sem saber que eram anjos, na sua tenda ali, na sua barraca? E depois que veio à mente dele, que ele viu que eram anjos que estavam com ele, avisando de Sodoma, várias outras coisas, e vários outros relatos de aparições de anjos que corporalmente, né, apareceram lá em Sodoma e Gomorra, quando os anjos apareceram, e as pessoas de Sodoma e Gomorra queriam possuir os anjos. Aqueles trans da época, aqueles afeminados, aquelas pessoas, né? Eles queriam possuir os anjos. Está escrito na Bíblia, não está? Então, os anjos se materializam também. É difícil acreditar, né? Mas é. Então tem Melquisedeque, você se lembra? Isso aí é mais profundo ainda. Melquisedeque, ele era uma espécie de anjo que tinha se materializado. Ninguém sabe a origem dele. Isso é mistério, né? Melquisedeque. Então são vários relatos na Bíblia de anjos que aparecem no Antigo Testamento, principalmente. Entendeu? Então, e aí? Essa foi a interpretação, os comentários que os pastores, filósofos, mestres, doutores da igreja primitiva, principalmente essa que eu estou te falando, de Justino de Roma, do terceiro século, que se converteu ao cristianismo aos 30 anos de idade e morreu decapitado depois, né? Mais à frente. Isso aconteceu no segundo século do cristianismo. Ele morreu no ano 175 depois de Cristo, no segundo século, né? E ele fala claramente desses anjos que tiveram relações com as mulheres, e daí resultou o gigante. Então eu achei interessante em trazer esse comentário, porque hoje na igreja, majoritariamente, os pastores do seminário nem comentam isso, acham isso uma loucura, um absurdo, mas Deus tem me revelado. Isso pode somar alguma coisa para vocês, né? Estão aí. Esse é o meu comentário, eu acredito nisso. Acredito. Porque não é só o testemunho dessas palavras da Bíblia que eu estou trazendo essa interpretação, mas o testemunho da tradição apostólica, dos primeiros pastores que falam abertamente sobre isso aí. Aparição de anjos. Ele fala até em aparição de demônios na época dele, como espantalhos. Isso aconteceu quando ele estava vivo lá na época dele, lá perto de Samaria, onde ele viveu, em Roma. Ele foi pastor na igreja de Roma, no segundo século. Entendeu? Então isso é muito importante. Esse é o nosso comentário de hoje. E se você gostou do nosso comentário da Bíblia, né, que esse texto em Judas é bem profundo, né? Você se inscreva no nosso canal. Clique no sininho logo abaixo, para que você receba as novas notificações, novos comentários, outros tipos de vídeos que vão estar postando aqui no canal. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, né? Estamos aqui também neste canal. Aqui na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais e este canal aí, que você pode também se inscrever e acessar, né? Pastor Alexandre Salles, né? Mensagens e orações. Então, eu agradeço e até o próximo comentário, se Deus quiser. Muito obrigado pela audiência.